O episódio de hoje do Diálogos é o segundo episódio do tratamento do projeto de lei 4173, que é o projeto de lei sobre a alteração da tributação da pessoa física, dos rendimentos no exterior da pessoa física. Hoje a gente fala essencialmente do Step Up, ou de como resolver, né, como há uma mudança de regime, que a gente viu no episódio 1, agora os rendimentos não são tributados na disponibilidade ou no saque, são tributados conforme eles são oferidos na origem. Nessa mudança era preciso saber como tratar esse estoque de rendimentos que a pessoa carrega por um tempo e que tem na data de hoje em que muda o regime. Vocês vão ver, assistindo o diálogo, que a lei traz 3 possibilidades, entre elas o que se chamou de Step Up, que é uma oportunidade que o contribuinte tem de já pagar o imposto a uma alíquota mais baixa agora e seguir no novo regime. É um diálogo de atualização importante dessa lei para todos que têm rendimento no exterior acompanharem e verem quais são os elementos que a lei dá para se tomar a melhor decisão em cada caso. Vamos fazer esse segundo diálogo, mais um terceiro de fechamento, só para percorrer essa novidade legislativa, e com isso a gente fecha o episódio do PL 4173, muito relevante para quem tem rendimentos no exterior, uma mudança importante, como era e como ficou. Esse é o objetivo desse episódio. O diálogo de hoje é o episódio 2 de uma discussão rápida sobre o projeto de lei 4173, que trouxe aquelas alterações para a tributação de pessoa física que oferem rendimentos no exterior. Trusts, offshores, fundos de investimento e tudo mais. A gente fez um panorama geral, né? E uma das questões que ficou do primeiro episódio tá bom, a pessoa física que tem lá uma offshore no exterior, e essa offshore tem os rendimentos dela acumulados, tem lá um determinado montante de rendimentos acumulado. Antes do PL, a gente está na linha do como era, como ficou, né? Como é que era? Essa pessoa tinha esse rendimento, quando ela sacasse, quando ela adquirisse a disponibilidade deste rendimento, ela seria tributada. Mudou. Agora o rendimento ele é tributado quando ele é oferido na própria fonte, né? Na própria offshore, ou na própria organização em que esse rendimento seja auferido. Então, você tem uma mudança de sistema no meio do caminho e você tem um rendimento lá acumulado. Como agora a tributação passa a ser conforme os rendimentos forem auferidos na própria origem, o que fazer com esse montante acumulado? Você tributa ele quando for fazer sacar isso aqui. Então, a mudança desse sistema gera uma questão a ser resolvida, que é uma questão de transição, né? Uhum. Como é que a lei tratou isso? Quais são as alternativas que o contribuinte tem em relação aos rendimentos acumulados dele? Uhum. Quem não sabe, o Henrico é um grande velejador, né? Henrico, quando você está no mar, você tem algumas opções, né? Como você toma ali a atitude para saber para que lado eu vou? O que influencia, né? Você tem vários fatores que você precisa considerar. Como é que funciona esse processo de decisão? Você olha o vento... Olha o vento, olha a corrente, as ondas e tal, e aí você vai lá e fala, acho que esse aqui é um melhor caminho. Você vê que a gente está revelando intimidades aqui. Essa é a minha... Todo mundo do escritório sabe que eu gosto de velejar. Dá para fazer vários paralelos, viu, com as questões jurídicas. Essa decisão você toma levando em conta esses fatores. É uma política do que é que compensa mais. Nem sempre o caminho mais curto é o caminho mais rápido. Às vezes você tem um caminho ali diferente, com melhor vento, melhor correnteza, você pega aquela oportunidade, vai lá, usa aquele caminho e você chega na frente do outro que tomou outra decisão, né? Pois é, né? Eu gostei muito assim da sua explicação, porque a gente está neste exato momento discutindo com todos os clientes, né, o que fazer com esse estoque de rendimento. A legislação ela dá basicamente 3 opções. A opção número 1, você pode fazer um step up, então você pode apreciar os ativos que você detém, inclusive participação. Você pode alçar isso a valor de mercado e tributar a diferença a 8%. Lembrando que a alíquota normal é 15%. Então seria
um incentivo, assim, você paga uma alíquota mais favorecida, resolve a questão, regulariza não, mas você paga um tributo sobre aquele estoque e agora, a partir daqui, novo sistema, 15% quando você oferir o rendimento. Isso. Aí tem um aspecto super importante que é, você fez o step up, você tributou, você leva esse custo para bens e direitos com o câmbio em que você tributou. Então, 31 de dezembro, você tributou a um câmbio de 5. Vamos supor que daqui a 3 anos você resolve distribuir esse valor. Você vai considerar esse câmbio de 5. Então, se tiver um câmbio apreciado, esse ganho cambial não será tributado. Então, esse é um aspecto super relevante. Obviamente que é uma matriz de decisão difícil, tem vários outros elementos que precisa considerar, mas essa é uma opção. A outra opção é você optar por transparência tributária para essa offshore. Então, você, contribuinte brasileiro, você desconsideraria a existência da pessoa jurídica, da offshore, e você deveria declarar os ativos subjacentes. E aí você vai tributar no regime desse ativo subjacente. Vamos supor que a offshore tenha aplicações em fundo. Você elege a transparência e a partir desse movimento, você, pessoa física, vai tributar o rendimento auferido naquele investimento. Então, você se protegeria contra esse mecanismo da lei, que é tributar o valor apurado em 31 de dezembro. Essa é uma segunda opção. A terceira opção é liquidar essa entidade e você passar a tributar na pessoa física, você pegar esses bens e tributar. E aí tem uma dica que tem sido muito apreciada pelos clientes, que é, se o caminho é liquidar, ainda que seja num horizonte um pouco mais longo, vale a pena você considerar o step up, tributar tudo a 8, porque quando você tributar, você já vai ter esse ganho, essa diferença de 8 para 15. Então, 7% de ganho. Aí, quando você for tributar na liquidação a 15, você, na verdade, já vai ter os ativos apreciados e vai pagar menos imposto. Então, esse é um movimento interessante. Tá claro. 3 caminhos. Então, transparência, o step up e a liquidação, né? E essa dica importante de que a liquidação precedida do step up talvez seja mais conveniente. Agora, tem um aspecto que não sei se você pode comentar, Thiago, porque o step up ele pode ser até atrativo, tá? Mas no fim das contas a legislação não previu nada para fazer conviver os dois sistemas e acabou por fixar uma alíquota para tributar uma coisa que já aconteceu. Tá bom que o sistema que mudou, mas eu já tive aqueles rendimentos num sistema que só tributaria se eu tivesse disponibilidade sobre eles. E o que a lei vem e fala assim, olha, agora você pode, né? Mas você tem que optar entre essas 3, né? Você tem que tributar esses rendimentos de alguma forma. Uma das opções é a 8% do que você tem de estoque. Ainda que seja uma opção de 3, não deixa de ser uma tributação, vamos chamar, retroativa. Você vê alguma inconstitucionalidade nisso? Você acha que isso poderá ser judicializado ou não? Olha, a própria tributação da pessoa física, desconsiderando a offshore, sem o diferimento, já certamente será um motivo aí de discussão, porque a pessoa física é tributada no regime de caixa, você vai tributar uma renda não disponibilizada para a pessoa física. Então aqui... Ou seja, não caixa. Não caixa, então uma tributação automática do lucro apurado não distribuído. Então certamente essa questão será judicializada. A questão da tributação do estoque, né? Como a legislação dá uma opção fiscal, é uma opção fiscal benéfica de 8%, eu acho que é uma discussão que vai ser mais difícil assim, para recuperar esse tributo. Se houver a opção por 8, eu acho que vai ser uma discussão mais difícil, mas é uma discussão possível. É uma questão super controversa, né? Se a gente olhar para os demais países, a gente tem esse tipo de discussão. Agora a gente tem o caso Moore nos Estados Unidos, discutindo esse mesmo aspecto, né? Que é a tributação sem a disponibilidade, né? Sem a distribuição.
Então vai ser um assunto assim difícil. Isso já aconteceu no Brasil, troca de regime com essas opções de liquidação, vamos dizer, com alíquotas fixadas para o passado? O STF tem um caso importante, um precedente em que se discutia o ILL. O ILL era um imposto sobre o lucro líquido. Então você tinha uma sociedade, você apurava o lucro e havia ali a tributação antes da distribuição ao sócio, né? O STF declarou a inconstitucionalidade com 2 exceções. Seria constitucional essa tributação se, observando o contrato social, o estatuto, né, houvesse um mecanismo de distribuição automática, então, por exemplo, dividendos mínimos, etc. Essa hipótese seria ok tributar antes da distribuição. E para a empresa unipessoal, né, que nem existia, era a firma, acho que unipessoal, não existia a nossa sociedade unipessoal, mas é quando o sócio se confunde com a própria sociedade, aí ele teria o controle total da disponibilidade. Então, nesses dois casos, o STF falou que sim, ok. E aí, depois, a discussão sobre a tributação em bases universais para a pessoa jurídica foi submetida ao STF. E aí a gente teve um julgamento absolutamente confuso, né? Vários votos, foram 10 anos para complementar o julgamento, começou com o voto da Ellen Grace, terminou com Joaquim Barbosa, e no fim do dia foi feito um voto médio, que na verdade não refletiu a discussão que ocorreu, e nesse julgamento foi declarado constitucional a tributação do investimento em offshore localizado em paraíso fiscal por controladora brasileira. Então, pessoas jurídicas e com esse aspecto. As demais hipóteses de discussão, quando é coligada, quando a offshore não está em paraíso fiscal, etc., a gente não conseguiu uma maioria para declarar constitucionalidade ou inconstitucionalidade. E o ponto importante desse julgado é que a alteração de regime para atingir o rendimento acumulado, isso daí não foi permitido, foi declarado inconstitucional. Entendi. É um parâmetro. É um parâmetro. Mas esse julgado é muito complexo e não sei se... O primeiro julgado do imposto sobre lucro líquido, eu acho que é o melhor parâmetro. Perfeito. Bom consultar. E, Thiago, sobre essas 3 opções do que você tem visto, porque você mencionou que os clientes têm feito essas consultas, cada caso é um caso. Uhum. Ou tem que avaliar o caso concreto. Caso... ou tem uma inclinação para, olha, a melhor coisa é fazer isso aqui. O investidor que tem um valor mais relevante no exterior e que está olhando no longo prazo, que tem uma premissa de ganho cambial futuro, uma premissa bastante plausível, né? Se você olha o histórico da moeda no longo prazo, o dólar frente ao real, a gente vê uma valorização, mas enfim, é um gráfico que aponta aí para uma valorização. Com essas premissas, optar pela opacidade, então você manter a offshore e tributar 31 de dezembro, né, sempre, elevar essa tributação bens e direitos, para no futuro você ter o ganho cambial daquilo que você já tributou, tem sido uma opção para muitos clientes, né? E aí, nessa hipótese, a maioria dos clientes estão optando por fazer o step up, a líquida de 8, mas, de novo, né, caso a caso, mas precisa ver qual que é o objetivo desse investimento aí no exterior. Tá bom, Tiago, é uma legislação que tem impacto. Se a gente puder preparar um último diálogo pequeno de fechamento, só para a gente percorrer a lei toda, eu acho que aí a gente cobre tudo e acho que já dá um primeiro esclarecimento. É interessante que tem esses conceitos todos de tributação de rendimentos no exterior, são importantes. A gente sabe quantos clientes que não têm, né, não optam por ter investimentos no exterior, não há nada de errado com isso, e é preciso saber como é que a tributação se dá, e está aí uma alteração importante. Então, se a gente puder fazer um último, a gente... Olha, tem muito material, dá para falar bastante, dá para explorar os detalhes, né? Mas eu acho que tem que falar trust, eu não me lembro se a gente falou de fundo, tem alteração relevante para fundo aqui no Brasil, né? Mas estou à disposição. Vai testar a nossa capacidade de síntese, mas vamos tentar resumir e fazer um episódio final. Pelo menos
pelo menos quem tiver interesse vai ter um panorama bom dessa lei, depois obviamente que tem que se estudar o caso. Claro, Mas valeu, Thiago. Então, vamos lá.